Sim, igreja, a gente precisa falar de política e essa é a última chamada. Como a palavra diz, os dias estão se abreviando e o espírito do anticristo já está entre nós. A Bíblia diz em Provérbios 29:2 que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Essa mensagem hoje é a todo o povo brasileiro, mas em especial a todos os que professam a fé cristã nesse país, sejam católicos, evangélicos ou outros. A minha pergunta a você é: você entende o tamanho da sua responsabilidade nessas eleições presidenciais no dia 30 de outubro? Você sabe que o nosso país está prestes a seguir dois caminhos totalmente opostos e o seu voto nas urnas pode determinar por qual deles vamos enveredar? Pois bem, meu querido irmão e minha querida irmã, percebemos que pelo menos mais de 80% ou 90% dos católicos e evangélicos já escolheram um caminho, enquanto uma minoria ainda continua relutante. E eu quero, com todo o amor que foi liberado por Deus no meu coração, chamar a atenção dessa minoria nesse vídeo. Primeiro, eu te amo em Cristo. Eu não estou contra você, eu nem poderia fazer isso. Afinal de contas, meu irmão, eu vou morar com você no céu. Mas eu tenho o direito, como cidadão celestial e terreno que sou, de te dar um choque de realidade, para que pelo menos alguns possam despertar do sono nessa reta final. Vamos rapidamente a um resumo de pautas defendidas pelo governo anterior que esteve na frente do Brasil de 2002 a 2016. Quanto ao assistencialismo, sempre tiveram um discurso maravilhoso e encantador, voltado ao mais pobre e ao necessitado. Mas não é isso que a Bíblia prega, a assistência aos mais pobres? Sim, mas com amor e sinceridade. E o que ficou perceptível ao longo desses 16 anos do governo anterior foi uma adoção de políticas assistenciais que tornou o pobre cada vez mais pobre e mais dependente do governo. E com isso criou-se um curral eleitoral, ou seja, a compra de votos em troca de ínfimas assistências que logo se findam e causam mais necessidade do básico, virando um ciclo vicioso, no qual é dado um pedaço de peixe, mas ninguém aprende a pescar para o seu próprio sustento, muito menos para uma vida digna de prosperidade e de conforto. Tanto é verdade que as regiões mais pobres do Brasil ainda continuam na miséria, pois não há interesse nenhum do governo anterior em retirá-los de lá. Afinal de contas, de onde viriam os votos? Se todos começassem a receber assistência para trabalhar e gerar riqueza com suas próprias mãos, sem precisar do governo. No âmbito da economia, o governo ou o ex-governo prega um Estado inchado e com o poder centralizado nele. Essa pauta apresentou uma falsa coerência nos anos iniciais do governo, mas culminou numa das piores crises econômicas que o Brasil já presenciou. No quesito corrupção, é desnecessário até comentar. O grande líder desse governo anterior foi preso e entregue de bandeja por todos os seus companheiros, que participaram do maior caso de corrupção da história política, não só do Brasil, mas do mundo, financiando ditaduras comunistas com dinheiro do BNDES e saqueando a Petrobras. Isso quer dizer dinheiro seu e dinheiro meu. Se você não acredita em mim, resgata todas as capas de revistas jornalísticas mais importantes do país desde 2002 e você vai ver com seus próprios olhos o que os escândalos do Mensalão, do Petrolão e outros que a gente nem ficou sabendo e o que isso causou na nossa nação. Não se engane, sabe quem mais sofre com tudo isso? Sempre o mais pobre, que tem o seu poder de compra corroído pela corrupção e pela inflação avassaladora. Agora eu quero falar com você, igreja. Eu confesso que devido à polarização política, a igreja se afastou um pouco dessas pautas importantes, como o combate ao racismo, à homofobia, a defesa aos mais pobres, etc. e etc. Tudo isso porque essas são pautas principais do lado político oposto ao que a maioria cristã resolveu seguir. E isso nos induziu, erroneamente, a quase que abandoná-las. Esse é um erro nosso. Igreja, eu confesso, esse é um erro. E cabe a nós, humildemente, retomá-las de maneira bíblica, ou seja, daquela que não busca nada em troca. E talvez essa seja a razão de você, meu irmão e minha irmã cristã, estar apoiando esse antigo governo nessas eleições, porque você se sentiu excluído de alguma forma, julgado ou condenado de alguma forma. Eu gostaria de te pedir perdão por isso e que Deus nos ajude a desenvolver essas áreas novamente. Entretanto, a partir do momento que você votar nesse antigo sistema, você vai dar aval a pautas como legalização do aborto, seja ele por qualquer motivo. Legalização das drogas,
Ideologia de gênero. Essa parece uma pauta que luta contra a homofobia, não é verdade? Mas no fundo é uma tentativa de doutrinação das nossas crianças indefesas e inocentes. O humanismo, ou seja, o homem acima de tudo, ou o Estado acima de todos, inclusive acima de Deus e da família. Afinal de contas, a religião e a família se colocam como obstáculo na tentativa do domínio total social por parte desses sistemas. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Sabe o que é o humanismo pregado por esse sistema? Uma grande preparação para a dominação do anticristo, o homem acima de Deus. Ou seja, o verdadeiro significado de 666. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, da perfeição. O espírito do anticristo vai dizer que o homem é maior que Deus, ou seja, que 6 é maior que 7. Por isso, tão enfático, 666. Isso vai acontecer de qualquer maneira? Sim. Mas nós podemos evitar a abrangência do domínio desse sistema na nossa nação? Com toda certeza. Como? Nas urnas, dia 30 de outubro. Eu sinto lhe dizer, meu irmão e minha irmã, por mais que você não concorde com muitas ações do atual governo, se você anular, ou se você se abster, ou pior ainda, se você votar no dia 30 de outubro para a volta desse antigo sistema ao poder, você vai estar assinando e autorizando um futuro domínio total do anticristo na nossa nação. Imagino que isso vai acontecer a curto prazo? Imagino que não. Mas a médio e longo prazo, isso com certeza é iminente. E eu quero te dizer, ou melhor, te fazer um apelo. Olhe para o seu filho agora. Olhe para o seu neto agora. Qual país você deseja entregar para ele daqui a 30 anos? Ao sistema humanista do anticristo ou ao sistema familiar instituído por Deus? Por mais que não nos alinhemos com tudo o que o governo atual fez ou faz, por mais que ele não seja totalmente perfeito, ele é nosso único instrumento de Deus em terra brasileira, capaz de livrar o nosso país de uma catástrofe política, econômica, social e religiosa. Contra a volta desse sistema corrupto e anticristo, meu voto, igreja, e o seu voto deve ser 22, deve ser Bolsonaro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele tenha misericórdia da nossa nação.